gente, eu sou a professora Gela, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje voltamos com mais um vídeo da série Volta às Aulas. Esse é o quarto vídeo. No primeiro vídeo conversamos sobre 3 atividades de acolhida, no segundo falamos sobre a acolhida e no terceiro conversamos sobre sondagem. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. Partindo do princípio que as crianças voltaram de férias, nós acolhemos, realizamos a sondagem e percebemos e detectamos quais os níveis de escrita que as crianças se encontram. Mas o que fazer com todas essas informações? Será que é só arquivar e deixar guardado para quando a gente quiser observar qual nível que a criança está? Nada disso. Essas informações elas são preciosíssimas para quando a gente vai fazer nosso planejamento. A gente precisa criar estratégias didáticas para fazer com que a criança avance nas hipóteses de escrita dela. Uma dica muito importante é a gente iniciar com os grupos produtivos. Esses grupos você pode estar colocando as crianças com escritas próximas para que elas compartilhem os saberes delas do processo da escrita. E se você colocar, por exemplo, uma criança com pré-silábico e silábico alfabético, elas não vai ter assim muito resultado, vai ser improdutivo. Por quê? Porque os saberes delas sobre o processo da escrita é muito diferente um da outra. Então, o seu objetivo, que é de fazer intervenção para que ela avance na hipótese de escrita dela, não vai ser muito produtivo. Isso não quer dizer que em outros momentos você possa trabalhar com esses grupos. Nada disso. Você pode, no seu dia a dia, você está trabalhando com vários diferentes grupos de níveis e fazendo diversas intervenções. Mas assim, hoje eu estou trazendo para vocês essa dica de realmente a gente estar selecionando os grupos e estar fazendo intervenções de acordo com os níveis, para que eles possam avançar. Porque dependendo das suas intervenções, eles vão entender qual a sua proposta. Então é importante que você pense em várias perguntas para fazer com que essas crianças avancem. Quando você solicita uma criança para fazer uma escrita, por exemplo, utilizando as letras móveis ou só escrevendo, elas têm que elaborar várias coisas de pensamentos do processo com relação ao processo da escrita. Elas primeiro, antes de escrever, elas têm que pensar quais letras elas precisam usar, quantas letras elas precisam utilizar e a ordem das letras. Então, assim, são vários pensamentos, processos que elas têm que elaborar antes de escrever e ao finalizar elas têm que fazer a leitura de acordo com as letras que elas escolheram, interpretando o que elas escreveram. Então, a partir desse momento, você pode realizar boas intervenções para que ela possa estar compreendendo a forma que ela escreveu. Por isso, é importante que você realmente pense em estratégias e intervenções que tenha intencionalidade e que seja significativa para as crianças, porque pensando nisso elas vão avançar de nível conforme as suas estratégias de intervenções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Em relação isso quer dizer que você vai estar trabalhando várias atividades diferentes com vários grupos por eles terem níveis de hipótese de escritas diferentes? Não é necessário. Você pode estar planejando, pensar numa ação didática, num conteúdo que você tenha intencionalidade de trabalhar com relação à leitura e escrita e desenvolver para cada nível uma estratégia diferente com o mesmo material. Por exemplo, vamos dizer, nós estamos no mês de folclore, Pegar imagens do folclore. Você pode estar colocando para as crianças nos grupos produtivos e criar várias estratégias utilizando um único recurso. Por exemplo, você pode pegar um grupo e pedir para eles fazerem o pareamento entre a palavra e a escrita. No outro, você pode estar pedindo para ele escrever palavras espontaneamente das imagens. No outro,
uma criança, por exemplo, pré-silábica, você pode estar trabalhando a consciência fonológica dela utilizando a imagem. Por exemplo, boitatá, você pode estar utilizando pecinhas, massinhas e pedindo para ela ouvir o som e representar utilizando esses materiais, porque aí vai facilitar a compreensão, né? A compreensão sonora para que ela entenda e represente de acordo com o que ela ouviu. E essas estratégias vão fazendo com que as crianças entendam o som que ela está falando, porque a gente precisa fazer intervenções que as crianças compreendam o que ela fala, ela representa na escrita. Então, são essas estratégias, esse conhecimento que nós temos que ter sobre a escrita, para que a gente possa estar fazendo intervenções adequadas para as crianças evoluírem. Né? Uma criança, por exemplo, alfabética, você pode estar pedindo para ela escrever pequenos textos de memória, por exemplo, sobre o que ela aprendeu sobre o Saci. Com certeza ela vai fazer. Ou somente uma escrita de uma frase. Então, assim, um único recurso, você pode estar pensando em criar várias estratégias. E aí, em cima do que ela produz para você, do que você pediu, você vai conhecendo as suas crianças, você vai ver qual a melhor forma de estar fazendo intervenções para que elas avancem com relação à escrita e que elas compreendam o que elas estão escrevendo. Então, assim, não tem como eu trazer aqui uma estratégia pronta, um planejamento pronto, porque cada turma, cada criança tem seu nível de escrita e nós temos que conhecer nossos alunos para que a gente possa estar fazendo as melhores intervenções e criando estratégia para que elas possam avançar. Então, a dica de hoje é essa: trazer o nosso planejamento, essa consciência do que nós queremos dos nossos alunos e sempre estar fazendo perguntas para eles possam avançar no nível de escrita deles. Hoje eu trouxe essa dica desse livro, da Adélia Lehner. Ela, aqui no livro, ela fala muito da ação e da reflexão e dos saberes didáticos que você pode estar desenvolvendo e estudando aqui nesse livro. Outra coisa que ela fala também, que eu acho muito interessante, da gestão da nossa rotina também. Porque nós sabemos como é a nossa rotina e pensar em várias estratégias diferentes para estar colocando, se a gente tem que seguir um cronograma, um planejamento da escola. Mas essas dicas, quando você tem o conhecimento da sua turma, quais os níveis que elas se encontram, não se torna tão difícil você encaixar e criar estratégias no seu planejamento de acordo com os seus objetivos com relação à leitura e escrita que você quer que suas crianças avancem. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e dá um like